Idade Moderna ou Época Moderna, parte 1. Estamos entrando agora em contexto europeu dos séculos XVI, XVII e XVIII, né? 1500, 1600, 1700. O marco inicial da época moderna, para alguns historiadores, é a queda de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, invadida pelos turcos otomanos, enquanto para outros historiadores o marco inicial seria a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Já o marco final da época moderna, 1789, Revolução Francesa. Então são marcos europeus, né? A Idade Moderna, a época moderna, essa categoria, esse rótulo se refere mais ao contexto europeu. E é claro que o mundo europeu, o mundo americano e o mundo da costa africana e parte da Ásia estão interconectados, né? A época moderna, alguns historiadores chamam a época moderna do início da globalização. Globalização no sentido de uma interconexão entre continentes como nunca visto antes, né? Pela primeira vez você tem Europa, América, África e Ásia tudo ligado, através de comércio, de rotas marítimas, tá? Circulação de pessoas, circulação de objetos. E a gente tem que dar uma olhada dentro da época moderna aí, alguns fatos para a gente poder entender, começar a fazer conexões com o estudo que a gente vem fazendo da colonização portuguesa aqui na América, especialmente no Brasil, não é isso? Tudo que a gente viu até agora, iniciamos aí o estudo dos povos indígenas, os incas, os astecas, os maias, vimos também a colonização portuguesa se iniciando ali pelo Nordeste açucareiro, né? O cultivo da cana, o comércio de escravos interligando a costa africana com a costa brasileira, abastecendo de escravos os engenhos de açúcar e formando-se uma população, uma sociedade começa a misturar o português com os africanos, tanto de Angola quanto da Guiné, e posteriormente Moçambique, quanto com os indígenas aqui, seja os tupis, seja os tupinambá, e posteriormente as outras tribos, né? Então, a origem do Brasil, o Brasil só vai existir enquanto um país a partir de 1822, tá, gente? Com a independência do Brasil. Até então, não existia Brasil. O Brasil era uma colônia, era uma parte de Portugal, como a gente viu até o presente momento. E, rapidamente, só para retomar o fio do que a gente viu até aqui, a gente viu a colonização portuguesa ali no Nordeste açucareiro, depois a gente viu as invasões holandesas, e depois que os holandeses foram expulsos do Nordeste, houve um período de declínio econômico, e aí esse declínio econômico, esse empobrecimento favoreceu as entradas e as bandeiras para o interior do continente. Você teve a descoberta dos metais preciosos e a região mineradora, a região das Minas Gerais, começa a ser o novo centro econômico da colônia de Portugal, com a extração dos minérios, do ouro e do diamante, e a sociedade começa a ficar mais complexa, começa a vir muita gente de Portugal, a população cresce, começa a entrar escravos também, africanos na condição de escravos, e começa também a haver uma maior miscigenação com os indígenas, com os africanos, com os portugueses, e aí a gente tem também
uma sociedade que começa a ficar mais complexa. Como vimos, a sociedade do ouro é uma sociedade urbana, é uma sociedade que começa a integrar as regiões do sul com o do nordeste, por onde passam as tropas de mula, por onde criam-se hospedarias. A burocracia da metrópole começa a se firmar aqui para controlar a entrada e saída de alimentos, para controlar e taxar o ouro. Começa a ficar tudo mais complexo. E isso tudo, esse quadro, ele vai, a partir de 1760, vai entrar em declínio, né, com o declínio da extração do ouro. E aí a gente vai ter mais um momento, né, de uma certa crise econômica. E posteriormente nós teremos algumas mudanças na Europa que vão fazer com que o rei português se mude para a colônia, né? Pela primeira vez na história, um rei europeu muda-se para a sua colônia e passa a viver aqui por razão de estar fugindo das invasões napoleônicas, das invasões francesas que estão acontecendo na Europa, tá? E isso vai acelerar o processo de independência do Brasil. É preciso lembrar também que não só o Brasil vai se tornar independente em 1822, como outros países outras colônias espanholas já vão ter lutado pela sua independência através de guerras, né? No caso do Brasil a gente não vai ter guerras, mas no caso das colônias espanholas, sim, vão lutar pela sua independência por guerras. As colônias francesas, como o caso do Haiti, e a primeira de todas, que é os Estados Unidos da América, uma antiga colônia inglesa que também vai se libertar da sua metrópole e formar um país próprio. O Brasil vai ser inclusive um dos últimos a se tornar independente. Para entendermos isso, né, para entendermos essa independência das Américas, essa libertação das Américas, a gente precisa, e especificamente do Brasil, a gente precisa entender alguns fatos que estão acontecendo na Europa, tá? E por isso a gente vai voltar um pouco no tempo, tá? E a nossa cronologia aqui, século XVI, XVII e XVIII, esses 300 anos, eles englobam o mesmo período que a gente trabalhou até aqui, tá? Só que como a gente focou nosso olhar mais para a América e para o Brasil, agora a gente vai focar nosso olhar para a Europa. Mas na cronologia nós estamos em sintonia, tá? E vocês vão perceber porque tudo tá interligado, tá tudo integrado, né? Então, vamos recapitular algumas coisas que precisam ser explicadas, bem explicadas, né? Primeira coisa é que na Europa da época moderna, o que estava em vigência no plano político eram as monarquias absolutistas nacionais. O que são essas monarquias absolutistas nacionais? A Europa inteira era governada por reis e suas famílias, as famílias reais, né? Ou seja, você não elegia o seu representante, não havia presidente, não havia governador, não havia eleição de 4 em 4 anos, nada disso. Não havia república, o que existia eram monarquias, ou né, um rei que governa um Estado nacional, ou um país, né? Quando eu falo Estado nacional, vocês podem traduzir por país. E esse poder era passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, ad eterno. Tá? E essas famílias reais, elas eram proprietárias das terras da Europa, elas eram proprietárias da justiça, ou seja, elas tinham direito de vida e de morte sobre seus súditos,
elas exerciam um poder absoluto que era garantido por um braço militar, por um exército poderoso e forte, tá? Enquanto a maioria da população era formada por camponeses. E você vai ter também ao longo da época moderna, o crescimento da burguesia comercial, que é uma classe importantíssima, que no início da época moderna ela ainda está fraquinha, ainda é pequena, porque o comércio ainda está crescendo, está se fortalecendo, né? Mas ainda está saindo da Idade Média. E já no final da época moderna, inclusive quem vai fazer a Revolução Francesa, quem vai cortar a cabeça do rei francês, vai ser justamente a burguesia. E a burguesia, inclusive, só que durante todo esse tempo, burguesia e reis estiveram alinhados, formaram uma verdadeira aliança. Inclusive, a colonização aqui das Américas foi toda garantida pela burguesia, né? O comércio de escravos, o comércio de especiarias na Ásia, o comércio de escravos aqui entre a África e as Américas, tudo feito por burgueses, né? O comércio do açúcar dentro da Europa feito por burgueses, tá? E então uma classe importante. A gente vai falar muito dessa classe burguesa. Significa a classe comerciante, os donos dos bancos, os comerciantes de especiarias, os comerciantes de escravos, os que emprestam dinheiro a juros, tá? E ela está intimamente ligada com os reis, com as monarquias, tá? Agora, a gente tem que entender rapidamente, né? Porque isso também foi tema do ano passado, os fatores que levaram à formação dos estados nacionais, das monarquias, né? E a gente tem que lembrar lá das aulas de Idade Média alguns fatores que favoreceram tanto o comércio quanto a centralização política, né? E a gente tem as cruzadas, né? Lá no final da Idade Média, na verdade a partir da metade da Idade Média, as cruzadas que foram movimentos políticos religiosos, né, de reinos cristãos que queriam expulsar os muçulmanos do sul da Europa, né, onde eles dominavam ali a Península Ibérica e o norte da África, tá? E essas cruzadas tinham inicialmente esse objetivo de reconquistar terras que estavam ocupadas pelos muçulmanos no Mediterrâneo, que estavam inclusive fechando o comércio dos reinos cristãos com a Ásia, né? E essas cruzadas elas vão começar a ter caráter econômico cada vez mais, né? Elas vão deixando de lado um pouco o fator religioso e vão se voltando mais para o interesse de abrir rotas comerciais com a Ásia, né? Que é de onde vinham as especiarias, o cravo, a canela e a pimenta. Posteriormente, com essas cruzadas, a gente vai ter um renascimento comercial também, né? E a gente vai ter um renascimento urbano, porque uma vez que as cruzadas começam a obter algum sucesso, né? Por exemplo, Portugal e Espanha se unificaram expulsando os muçulmanos lá da Península Ibérica, né? E garantindo acesso ao mar Mediterrâneo. Com isso, você vai ter a Península Itálica também, né? Ela com a liberação ali dos muçulmanos de uma parte do Mediterrâneo, os comerciantes italianos vão começar a garantir também um afluxo de objetos asiáticos para dentro da Europa. E aí você vai ter o renascimento urbano também, né? Que o urbano é o espaço onde se faz o comércio. É o espaço que começa a surgir nos muros, né? Ao redor dos muros dos antigos feudos medievais, né? E essa classe se chama burguesia, né? Porque eles
atuavam, faziam essas trocas, esse comércio nos burgos, né? Para fora ali das fronteiras dos feudos, né? E aí você vai tendo a crise do feudalismo, né? O feudalismo era aquele modelo econômico da Idade Média, onde você tinha propriedades rurais administradas por um senhor feudal e camponeses trabalhando nela apenas para a subsistência, ou seja, produz trigo, o outro feudo produz legumes e assim somente o necessário para a subsistência, né? Não dava para produzir mais do que a subsistência porque o período medieval ele é marcado por guerras, ele é marcado também por epidemias e ele é marcado por um fechamento, né, dos feudos, uma vez que havia muitas guerras e ameaças externas, né, não só dos muçulmanos, mas entre os próprios reinos ali. Então, uma vez que você supera essas epidemias, uma vez que começa-se a crescer a população, né, começam-se a amenizar as guerras, começa-se a produzir mais. E aí esses feudos, eles começam a produzir mais do que o suficiente para a subsistência e começa a gerar um excedente. E esse excedente vira a troca, que é o que vai ser praticado pela burguesia comercial, né? Os camponeses vão começar a trocar e aí vai surgir uma classe comerciante. Consequentemente vai surgir cidades, feiras comerciais, consequentemente vai surgir banqueiros e moedas que vão ser, né, intercambiáveis ali. E aí você vai ter também a desintegração da servidão, né, porque agora você tem uma classe comerciante que está crescendo. E você vai ter uma série também de progressos técnicos nos armamentos militares, né? A troca de objetos, a troca de contato com o estrangeiro começa a ficar mais forte, e isso desenvolve o conhecimento, desenvolve a técnica, e aí você vai ter, começa a ter a cara da época moderna, né? Surgimento de exércitos profissionais também, tá? E aí, veja só esse gráfico aqui, gente, né? Vamos começar pela burguesia aqui, né? Que é a nova classe que está enriquecendo. Todo mundo entendeu que a burguesia surge ainda na Idade Média com o surgimento dos comerciantes, né? Que é a classe que vai começar a fazer a troca desses excedentes agrícolas produzidos dentro dos feudos e também as trocas com as especiarias, e essa classe começa a ficar poderosa. Então, o que essa burguesia quer, gente? Em primeiro lugar, que ela quer liberdade para comércio, para realizar suas trocas. Quem é que vai ser um empecilho para essa liberdade comercial, gente? Justamente os senhores feudais, né, ou a nobreza feudal. Porque a nobreza feudal vai dizer o seguinte, para vocês burgueses fazerem comércio aqui nas portas do meu feudo, eu vou cobrar tanto de taxa, né? Então a nobreza começa a cobrar taxas, os senhores feudais começam a criar empecilhos para a burguesia. Então, começa a ter um antagonismo ali entre burgueses e senhores feudais. Então, de quem que a burguesia vai se aproximar? A burguesia vai se aproximar de reis, dos reis. Tá? Ué, professor, mas se já existia rei na Idade Média, por que ele não... Qual que era o papel dele? Por que ele não mandava, simplesmente não mandava no senhor feudal? Porque os reis, tudo bem, os reis já existiam lá no período medieval, mas eles não tinham tanto poder centralizado em torno deles. A Europa era muito fragmentada, o poder era muito descentralizado,
E quem acabava exercendo mais influência local na aplicação da justiça acabavam sendo os senhores feudais, né? Mas os reis estavam lá, né? E os reis, eles começam a perceber que a burguesia quer se aproximar deles, porque o rei vai começar, a burguesia pede para o rei exercer uma série de medidas a favor dela, né? E o rei vê nessa aliança com a burguesia uma oportunidade de ampliar o seu poder, né? E o que o rei pode fazer pela burguesia? Primeira coisa, ele vai criar um exército, né? Ele vai incentivar a criação de um exército, ele vai criar tributos, ele vai criar uma moeda própria, uma moeda nacional, ele vai começar a cobrar impostos, ele vai começar também a se aproximar cada vez mais do Papa, da Igreja Católica, para legitimar o seu poder, né? Os reis começam a apoiar a burguesia começa a apoiar o rei, e os senhores feudais começam a perder a influência que eles tinham dentro da sociedade medieval, né? E aí você vai ter o início de uma centralização do poder em torno dos reis, né? Nesse quadro aqui a gente tem os principais países, as principais monarquias da Europa, né? A primeira delas, uma das nações mais antigas, é Portugal, né? Portugal se unifica, né? Lá por volta de 1200, né? 1100, 1200, expulsando os muçulmanos da Península Ibérica, né? Porque o que existia lá no território de Portugal? Eram vários reinos cristãos, né? Vários senhores feudais, né? E esses reinos cada um tinha um rei, né? E dentro desses reinos você tinha vários senhores feudais, né? Que no final das contas mandavam mais do que os reis. E aí você vai ter uma união desses reinos, desses reinados, para expulsarem os muçulmanos da península, né? E a burguesia vai apoiar essa unificação desses reinos, vai apoiar o papel decisivo nessa aliança, né? Para a abertura de rotas comerciais, né? Então, acompanhando a expulsão dos muçulmanos, tem a abertura de rotas comerciais. E dessa união, alguns reis, né, vão se destacar, alguns reinos vão se destacar. E dessa união vai surgir o Estado Nacional Portugal, né? Então, aí Portugal vai se unificar, formando um país, né, a partir dessas guerras de reconquista, né, que são chamadas. A Espanha também é a mesma coisa, depois de Portugal, né, mas na parte espanhola, que também era dominada pelos muçulmanos, reinos cristãos vão se unir, apoiados pela burguesia, né, para formarem um exército poderoso, expulsarem os muçulmanos, abrirem rotas comerciais e, com o saldo vitorioso dessa guerra, um desses reinos, né, vai acabar sendo um destaque e vai ter o poder centralizado para si, né? Então aí surge a Espanha, a França também vai surgir lá por volta de 1300, né? Após a Guerra dos 100 Anos, os reinos da França vão se unificar para expulsar ingleses que estavam dentro do território francês, né? E que inclusive queriam, né, reivindicavam o trono francês, né, por parentesco entre as famílias,
A gente já viu Guerra dos 100 Anos no ano passado. Mas a França também vai se centralizar, o poder real dentro da França vai se centralizar a partir dessa guerra. E na Inglaterra, com a Guerra das Duas Rosas, que era uma guerra interna entre a família, né, a dinastia dos Lancaster e a família dos York, que disputavam o trono inglês, né? Para vocês verem, né? A Inglaterra em pleno século XV ainda apresentava problemas ali de unificação, né? E com essa unificação, né, depois dessas duas, dessa Guerra das Duas Rosas, a Inglaterra vai se centralizar definitivamente, né? Vai se formar como um Estado nacional monárquico bastante poderoso e centralizado. Então, essas são as principais nações da Europa moderna, né? Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que inclusive são os países que vão iniciar as viagens de descobrimento, né? E a colonização das Américas. Então, quais são as características dessas monarquias nacionais, desses estados nacionais? Concentração total de poderes nas mãos dos reis, né? O rei era visto como um grande árbitro das questões nacionais. Era uma classe que precisava de muito luxo e ostentação, né? Porque a imagem do rei, o rei tem que transmitir poder e respeito, né? E para ele transmitir poder e respeito, ele precisa, o luxo e a ostentação serviam para mostrar que eles eram especiais, que eles, né, tinham castelos, que eles tinham palácios, né, tinham jardins, e tudo isso mostra, né, a superioridade dessa pequena classe, dessas famílias, né? Esses reis também vão cobrar cada vez mais tributos, né? Que aos poucos também vai começar a incomodar a burguesia e os camponeses, né? E vai estabelecer uma aliança poderosa com a igreja também. E a igreja tem um poder ideológico, tem um poder cultural e ideológico sobre a população, sobre o povo, né? Então, o Estado, os Estados nacionais, as monarquias nacionais, vão se legitimar muito a partir de doutrinas religiosas, né? E a igreja vai apoiar sempre as monarquias, especialmente Portugal, Espanha, né? A França, e a Inglaterra vai rachar, a Inglaterra e parte da França vão rachar com a Igreja Católica durante o processo de descobrimento, né, durante o processo das viagens de descobrimento, porque Portugal e Espanha vão ser privilegiados, né, pela Igreja Católica, e a França e a Inglaterra vão ficar com ciúmes, né? Bom, então, quais são de que maneira esse absolutismo se justificava dentro da Europa, né? A gente tem alguns autores de época que nos ajudam a pensar isso, né? O primeiro deles é o Maquiavel. Nicolau Maquiavel dizia o seguinte na obra dele, O Príncipe, né? Os poderes do rei devem ser ilimitados, né? E tudo que ele faz tem que ter como objetivo a manutenção e a grandeza do Estado. E para isso ele deve seguir qualquer coisa, deve seguir qualquer objetivo, seja ele moral ou imoral, desde que o final seja a manutenção do Estado. O Estado é a principal instituição da época moderna. Essa frase aqui, os fins justificam os meios, na verdade nunca foi escrita pelo Maquiavel, mas é muito atribuída, os comentaristas do Maquiavel acabaram atribuindo a ele para explicar o raciocínio do Maquiavel, que diz assim, ó,
para justificar o Estado, qualquer meio é válido, né? E por isso que até hoje a gente fala assim, fulano é maquiavélico, fulano agiu de forma maquiavélica, que é, né, pode ter agido de forma imoral, de forma escusa, para atingir um determinado fim. Mas lembrem-se que Maquiavel nunca escreveu essa frase, tá? Outro pensador que ajuda a gente a entender como é que o Estado monárquico foi legitimado, foi justificado, foi sustentado, é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, na obra Leviatã, que é a principal obra dele, ele diz que o Leviatã é um monstro, né, na mitologia, que é um peixe grande, enorme, que habita o fundo dos mares e que ele assusta todos os outros peixes, porque ele é muito grande, muito forte e ele pode engolir qualquer ser vivo dentro da água facilmente, né? Mas por outro lado, o Leviatã ele acaba protegendo os peixes pequenos, né? Os menores de todos, né? Então o Hobbes diz o seguinte: o Estado tem que ser igual ao Leviatã, um peixe monstruoso, poderoso, que protege os pequenos, mas ao mesmo tempo impõe respeito e um certo temor, né? Porque os peixes pequenos seguem o Leviatã porque são protegidos por ele, mas ao mesmo tempo sabe que se pisar na bola, o monstro vai lá e come eles facilmente, né? Então o Hobbes diz o seguinte, tem que ser, o rei tem que impor autoridade e respeito, mas também tem que ter um limite, né? Se ele impor medo demais, a população não vai gostar dele. E isso não é muito bom, não. Tem que ficar no limite ali do respeito, da autoridade e do respeito, né? Sem isso a sociedade pode ir ao caos. E tem outro pensador, né, que é o Jacques Bossuet, um francês, que na política segundo a Sagrada Família, ele diz que o rei é um representante de Deus na Terra. E por isso todos os súditos devem respeitá-lo, né? Que é a teoria do direito divino dos reis, né? Os reis são especiais, eles estão próximos a Deus e a família deles transmite de sangue, né? Com o sangue azul, o nobre sangue azul, transmite esse poder divino. Por isso que não tem eleição nenhuma, de pai para filho que passa mesmo, tá? Então essas são as principais justificativas dos estados monárquicos na época moderna, e essa centralização de poder total caracteriza o chamado absolutismo, poder absoluto dos reis, tá? Então daqui para frente, quando eu falar absolutismo, os estados absolutistas, os estados monárquicos absolutistas, as monarquias absolutistas, vocês já sabem que é o poder totalmente centralizado na figura do rei. O rei controla a política, o rei controla a economia, a cultura, e ele é legitimado segundo os desígnios divinos, tá? Então, na próxima aula a gente continua com a época moderna, dando ênfase para os aspectos econômicos e culturais. Um abraço.